se diz negro, que fala que é negro, e que reproduz isso na obra dele de uma maneira, enfim, né, dos tempos modernos. A academia colocou lá por causa disso. O Krenak também foi uma concessão. Mas que bom, antes tarde do que nunca, né? Antes eles dois do que o Merval Pereira. É um privilégio, e por isso a gente pede aqui para vocês também contribuírem com o DCM, porque esse tipo de artista, de gênio da raça, vocês veem em diversos lugares, mas no DCM vocês veem mais e melhor. Certo, Pedroso? Vamos já chamar a nossa convidada, meu caro? Podemos? Vamos chamar a doutora Juliana Leme Faleiros, advogada do ministro Silvio Almeida e advogada que topou conversar aqui conosco sobre o caso. Tudo bem, doutora Juliana? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter recebido a gente. Como é que a senhora está? Prazer, estou bem. Prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tudo bem, doutor? Ótimo. Como vai? Certo? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Doutora, a gente queria falar desse caso do Silvio Almeida, que está agora no noticiário por conta de várias matérias. Depois da entrevista do ex-ministro dos Direitos Humanos ao UOL, parece que houve um contra-ataque ali, coordenado entre a ministra Liane Franco e também a ONG Me Too. Tem uma matéria na Piauí que é bastante longa, que traz detalhes ali. Eu falei dessa matéria ontem, do ponto de vista jornalístico. Eu quero deixar claro aqui que a gente não é advogado de ninguém, nós estamos simplesmente exercendo o nosso trabalho de tentar iluminar esses assuntos aí. Mas na matéria que eu estou citando, tem lá na abertura uma cena em que a repórter descreve um assédio do ministro, mas como se a repórter estivesse naquele lugar, naquela hora, o que era impossível, né? Ela mesma fala que só tinha 2 pessoas, e ela relata lá que o ministro chegou no ouvido dela e falou que ela estava, sei lá, qual que era a frase de baixo calão, etc. e tal. E agora tem essa novidade da Me Too Brasil, que vai processar o ministro Silvio Almeida por difamação. Eu vou ler aqui o que diz a matéria, mas é o seguinte: a Me Too Brasil apresentou uma queixa-crime ao Supremo Tribunal Federal contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação se baseia em vídeos, notas e entrevistas publicadas por ele enquanto estava no cargo e foi protocolado em 28 de fevereiro. A ministra Carmen Lúcia é relatora do caso. A Me Too Brasil é uma organização não governamental, aspas, que dá suporte para pessoas de todas as idades, mulheres e homens, vítimas de violência sexual, segundo a descrição do site oficial. Na petição, a advogada Marina Ganzaroli, representante da ONG, menciona um texto do Ministério dos Direitos Humanos que ataca a Me Too Brasil. As condutas supostamente ofensivas ocorreram em 6 de setembro de 2024 e 16 e 24 de fevereiro de 2025. A Me Too Brasil também alega que Almeida usou a estrutura da administração pública ao enfrentar acusações de assédio sexual, incluindo denúncias feitas por Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Eu queria começar por aí. Vocês pretendem se defender? Em que momento que está esse caso, doutora? Por favor, se a senhora puder falar. Sim, claro. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Silvio, porque para tentar começar a esclarecer coisas que não foram possível, a gente não teve espaço para esclarecer naquele momento. Achei interessante a sua... Já respondo o que você perguntou, tá? Eu achei muito interessante o que você colocou ontem sobre a questão da investigação jornalística sobre os fatos, né? Isso não aconteceu naquele momento. Aliás, né, os meios de comunicação vocalizaram essa destruição da reputação dele. Não estou falando de todos, não estou falando de um ou outro jornalista. Estou falando que houve uma vocalização importante e que é importante agora que a gente esteja aqui podendo falar e lidar com a complexidade desse caso. Sobre a sua pergunta, especificamente sobre essa queixa-crime, nós tivemos conhecimento pela mídia. Então, a gente tem muito pouco para dizer. O que a gente pode resgatar é que quando o então ministro
faz uma declaração para se defender, ele diz que existia uma orquestração, eu não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas era uma tentativa de ingerência, que houve articulações, posso dizer assim, não foi isso que ele falou, né? Então, tem muita coisa truncada que está sendo dita e que não é verdade, ou que, sendo verdade e não sendo ilícito, está sendo distorcido. Então, no caso dessa queixa-crime, a gente precisa entender o que está lá para depois a gente poder se manifestar. Então, eu me coloco aqui disponível para quando a gente tiver acesso e entender o que está lá, a gente volta a falar sobre essa queixa-crime. Mas é interessante que tenha sido noticiado exatamente no dia em que sai uma matéria importante sobre essa ONG. E aí, quando eu vi ontem as notícias, né, acessei os jornais, me veio assim uma pergunta. Eu não tenho contato com meios de comunicação, com jornalistas, não é o meio que eu circulo. Eu sou consumidora de notícia, né? Tá. Mas sou capaz de entender o movimento desse universo, né, e dessa relação entre política e empresas de comunicação. Acho que isso ficou muito agudo, né? Se eu já era capaz de fazer isso, ficou muito agudo com a Lava Jato, né? E acho que tem semelhanças, né? Os ataques, etc. Pois não. Não, eu só ia concluir dizendo que eu achei interessante que saiu no mesmo dia. Uma reportagem que estava sendo feita cuidadosamente, porque ela diz que entrevistou várias pessoas, né? A Adriana Negreiros, do UOL, que entrevistou várias pessoas, que vinha fazendo essa reportagem. E que aí uma notícia sai só para informar no mesmo dia. Eu acho que isso também dá para a gente pensar algumas coisas. Uhum. Júlia... Desculpa, Pedro, te interromper. Tem muitos detalhes acerca do suposto assédio do então ministro Silvio Almeida. Isso tudo é negado pela defesa. Vocês têm que linha assim para explicar como é que isso chegou até a mídia? A senhora mesmo falou aí que causa uma certa espécie. O ministro disse que, também numa entrevista para o UOL, ele estaria sendo usado junto com a própria ministra Aniele como um instrumento de grupos de muito poder econômico, escritórios de advocacia. Você pode dizer um pouquinho se faz sentido isso que ele está dizendo e por quê? Eu penso que faz muito sentido. Acho que eles foram enredados, concordo com o que o Silvio colocou na entrevista dele, eles foram enredados na política, e aqui eu quero fazer um parêntese importante, que tudo isso é político. Por isso que a perspectiva dele, que ele colocou, que ele fez análise, que ele declarou, é muito interessante. Porque há quem consiga separar política, economia, direito e etc. Mas a política está em tudo. E neste caso específico, usou-se de pessoas que estavam dentro da administração pública, relacionados politicamente, no sentido de política partidária, dentro da política, trouxeram questões criminais, que também é política, né, que são escolhas políticas. O que é um crime? É a escolha de determinadas condutas como altamente reprovável pela sociedade. E aí, quem faz a política decide como que essa conduta, se praticada, vai ser punida. Isso é político, tudo isso é político. Agora, voltando no detalhe que você colocou, né? É político. Agora, o que exatamente a gente vai levar para a defesa é entender do que ele está sendo acusado e atacar, no sentido, palavras de guerra, né? Ofensiva, ataque, etc. Como se o Silvio estivesse em guerra com alguém, né? Foi declarada guerra contra ele. A gente vai levar essas questões na medida daqueles fatos que foram levados. É isso que nossa estratégia é mostrar que não tem fundamento, ainda mais um inquérito que nasce a partir de uma notícia
desta ONG que está sendo agora, de ontem para hoje, está no noticiário. Começa daí a nossa defesa, entender qual é a conduta dessa ONG, entender qual é a relação dessa ONG com essas pessoas que estão acusando o Silvio de ter praticado conduta criminosa, e entender quais são os fatos dos dias, como se comportou, quem estava junto e etc. Né? Essa é a linha. Agora, os motivos pelos quais essas pessoas, que eu nem sei exatamente quais são essas pessoas, então é tudo muito vago, é tudo muito pessoas, grupos, né, levaram a se articular para fazer isso com o Silvio, aí não tem como a gente responder. Só elas podem responder, só essas pessoas. Só elas podem responder. E ainda mais seria muito leviano, da minha parte, lançar aqui publicamente especulações. Porque, claro, né, eu posso até ter uma opinião, mas eu não posso afirmar que as pessoas tiveram essas condutas por isso e por aquilo. Eu não vou ser leviana com as pessoas, como muitas pessoas têm sido com o Silvio. Inclusive comigo, mas em outro nível, né? Nível muito menor. Que nem vale a pena lembrar disso. Porque quando a gente se aproxima de alguém que está sendo atacado, aproxima na defesa, porque eu e o Silvio, nós nos conhecemos há muitos anos, vai receber ataque, normal. Mas eu tenho certeza que ele não fez isso, não só porque ele me disse, mas porque eu convivo com ele há muitos anos. E a gente tem prova para desmontar o inquérito. Isso já foi dito, isso não estou falando nada de novo, porque eu não estou falando do que está no inquérito. Eu não posso falar, está sob sigilo. Então, o que eu posso falar é o que está na mídia. Eu não posso falar o que está no sigilo.